Fala família, Leonardo aqui passando na manhã desta segunda-feira, dia 18/8/2025, e quem é que te falou que agosto é o mês do desgosto? Só se for para o Neymar, porque a torcida do Vasco está rindo à toa, nem no seu melhor sonho, nem na sua melhor expectativa, na projeção mais otimista, você iria imaginar que o Vasco iria atropelar. Eu acho que eu não tenho outro adjetivo que não seja esse. Vasco atropelou o Santos e é claro que agora nós vamos trazer todas as reações dos jogadores do Vasco, os gols do Vasco por outro ângulo, vou trazer a imprensa, vou trazer até o craque Neto, vou trazer os jogadores, vou trazer o choro do Neymar, vou trazer o Fernando. Cara, olha só, cola aqui comigo depois da vinheta, não vou enrolar, porque tem muita coisa pra gente poder ver junto, porque 1, 2, 3, 4, não dá pra cantar a música do Naldo, né? Porque foi 5, 6, vinheta. Voltamos aqui, Leonardo Canão, na torcida vascaíno, desde já agradecendo aos mais de 107 mil PHs aqui nessa live. Para quem me acompanha sabe que o PH é o nome da nossa plaquinha aqui de 100 mil, e tem mais um detalhe, falei e repito, é o melhor lateral direito do Brasil, e onde colocou o menino Ney, o menino do choro aí. Rapaz, botamos o Neymar para chorar, traumatizamos o garoto, nunca mais vai ser o mesmo. Cara, eu ouso aqui, sabe, eu arrisco em dizer que foi a pior derrota da história da carreira do Neymar. Então, tamanho foi o atropelo do Vasco. Mas, cara, olha só, coloque agora, se você gostar do nosso jeito de falar de Vasco da Gama, além do like, do comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Poderíamos chegar a 108 mil, não falta muitos inscritos para isso, então se você não é inscrito, me dá essa moral, pô. Se depois de 6-0 você não pode deixar o like, comentar com otimismo aqui e também se inscrever nessa bagaceira mesmo, na moral. Não sei também o que está faltando, o que você está esperando. E olha só, para não ficar aqui só no bate-papo, vamos logo para o que interessa. Vou ter que aqui ajeitar a tela, só um minuto. Pronto. Cara, e detalhe, né? Que melhor jeito de ajustar a tela aqui se não fosse esse jeito? Cara, há muito tempo que eu não via uma partida do Vasco. Eu tava falando até ontem na transmissão que isso aqui, rapaz, me arremeteu a alguns momentos, sabe, mágicos do Vasco na era ali 2000, 90, que você via um Vasco que atropelava qualquer adversário, tanto jogando em casa como jogando fora. E outra coisa, tá? Olha só, todo jogo fora pode ser no Morumbis, porque, né, 2 jogos lá, 2 vitórias e quase que também contra o São Paulo foi goleada. Mas dessa vez foi 6-0 e eu vou trazer aqui os gols por outro ângulo para você poder ver junto comigo. Piton abrindo o placar para o Vasco. Vasco da Gama nesse momento, no primeiro tempo ainda, tá? 1-0. Golaço do Piton e um belíssimo cruzamento do Nuno Moreira. Mais uma assistência na conta do Nuno. Agora vamos aqui para o segundo gol do Vasco da Gama. Vamos lá. Que golaço. Mano, que golaço. Tá maluco. Não dá, irmão. Que golaço do DVD, gente. Na boa.
Vamos aqui pro terceiro, né? Que é gol pra caramba. É gol pra caramba aqui pra gente poder, no caso, ver. Vamos pro terceiro. Cadê o terceiro? Ué, o que eu fiz aqui? Vamos voltar. Esse aqui foi o do DVD. Vamos agora aqui pro terceiro gol do Vasco. Rapaz, perdi até as contas de quem foi esse aqui. Ué, de quem foi esse? Foi do Couto? Ah, é? Foi do Coutinho. A assistência foi do Nuno? Rapaz, foi tanto gol que agora eu me perdi. Pera aí. Foi o Nuno ali que tocou a bola? Foi o Nuno. Rapaz, que goleada, hein? Meu Deus do céu. E detalhe, o Vasco meteu 2, 3 gols muito rápido. Agora, se eu não me engano, é o Tietê. Quer ver, ó? Ah, não, o Ryan de pênalti. Também foi um golaço do Ryan de pênalti. Tá uma pancada seca, meu irmão, ó. Ó. E eu tava até falando na transmissão que eu gostei da atitude do time do Vasco. E quem provocou esse pênalti foi o próprio Ryan, na bola de fora da área, que para mim seria gol, e desviou no braço do jogador do Santos. E aí poderia ali o Coutinho bater, o DVD, o Tietê, não. Deixaram o queria bater, o moleque foi lá, fez mais um, é um dos artilheiros do Vasco nessa temporada. Ryan chega a 9 gols nessa temporada. E é importantíssimo, né? Valorizar aí, no caso, o jogador que está sendo especulado em uma porção de clube. Então, cara, ontem foi um dia mágico pro torcedor. Eu queria que você hoje, logo pela manhã, já tá aí tirando aquela onda, né? Porque não é todo dia também que ganha de 6-0, né? Eu acho que é o maior resultado desse campeonato brasileiro até o momento, essa goleada de 6. Vamos continuar. Cara, esse gol aí foi o gol do Olé, se eu não me engano. Cara, esse gol foi um golaço. Puro dinizismo. Olha lá, ó. Olé. É, meu irmão. Ó. Que isso, Couto. Que qualidade do... Cara, e detalhe, hein? Melhor partida do Coutinho com a camisa do Vasco. Jogou bem os 2 tempos. Foi intenso, controlou o meio-campo do Vasco, sabe? Tanto saindo jogando, como, sabe, na faixa ofensiva. Que partida do Felipe Coutinho, cara. E um outro detalhe, jogou os 90 minutos. Coutinho jogou os 90 minutos. Já aqui o Zé Elias vai falar do Coutinho. Mas merecia demais também uma partida dessas, o Coutinho. E aí, para finalizar, Tietê. E um gol bem parecido, tá? Ó. Gol bem parecido com o do Coutinho. Cavadinha por baixo, Coutinho deixou. Ah, vai travar na hora do gol. Não, para. Vai travar na hora do gol, pô. Ah, não acredito que lá na Vasco TV travou na hora do gol. Pera aí, gente. Travou, cara, na hora do gol. Esse gol foi igualzinho, tá? Igualzinho do Coutinho. Deu uma cavadinha por baixo na saída do Brasão, que nada pôde fazer. E pra gente poder seguir, né? Vamos ouvir aqui os protagonistas, sabe? Dessa... Começa aqui pelo Ryan. Muito merecida, vamos que vamos, aqui é Vasco. Boa, muito feliz, as 3 pontos, vitória muito merecida, vamos que vamos, aqui é Vasco. Tá aí os protagonistas da vitória. Mais um aqui é o Tietê, feliz da vida do Tietê, hein? Meteu mais um, hein, Tietê? Felicidade, ganhar, melhor do que fazer gol e ganhar, tamo junto. Todo
mundo sai bem, né? Depois de uma vitória dessas, não tem como os jogadores sair mal. Agora o DVD. Muito feliz de voltar a marcar, né? É lógico que a confiança aumenta, mas o mais importante é o jeito que o time entrou em campo, concentrado, principalmente no tempo. Meteu um golaço também. A gente baixava um pouco o ritmo, acho que a concentração não fez. No segundo tempo, hoje podemos manter esse volume alto de jogo, aproveitar a oportunidade e sair com a vitória daqui. Ainda fez um golaço. Muito feliz de voltar. Show de bola. Mais um aqui agora, quem é? O Piton. Abriu o placar. Você que abriu a goleada, eu quero Assistência, o que mais? Fala aí. Graças a Deus, o mais importante foi a vitória da equipe. Não tem nem o que falar. Fala direito, cara. Fala direito! O importante foi a vitória da equipe, é isso. E da sua atuação, que foi Muito feliz, muito feliz. Boa Mas assistência. mais feliz com a atuação do PH. 115 assistências. Bora. E detalhe, né? O DVD também, um gol e uma assistência. Agora o Coutinho, né? Que partida do Coutinho, meu Deus do céu. Uma noite especial. A gente precisava de um resultado positivo. E a maneira que foi, a torcida mais uma vez aparecendo. Mesmo longe de Jogou casa. muito, Coutinho. Então a gente sai daqui muito feliz. Claro que a gente tem muita coisa para cavalgar. Mas hoje é um passo importante para a gente seguir com o frente. Detalhe, né? Com esse resultado, o Vasco sai da zona de rebaixamento, vence fora. E isso aqui ficou emblemático, tá? Já vamos falar muito aqui desse choro do Neymar, galera. Esse choro do Neymar foi... Eu não consigo sentir pena, tá? Chorando o Neymar depois do 6-0. Eu não tenho... E eu botei lá no meu perfil, por que eu não consigo sentir pena do Neymar, cara? Não consigo. Agora, e o seu Romano, hein? Calma, resenha a gente vai deixar pro final. Vamos agora ouvir aqui o Neto. Vou deixar o Neto falar aqui no meu lugar. Fala, Neto. Deu uma forçadinha no terceiro cartão amarelo, pra não ir pra Bahia? Foi isso mesmo? Hein? Vamos repetir. Deu uma forçadinha no terceiro cartão amarelo, pra não ir pra Bahia? Foi isso mesmo? Hein? O que aconteceu? Você não conseguiu jogar contra o Vasco? Meu Deus do céu, não é você que é um fenômeno, um monstro sagrado, né? Só reclama dos jogadores, só abre o braço para reclamar de jogadores, tomou o cartão amarelo. Nossa, Neymar, que coisa, hein? E que, por sinal, eu acho que você tá um pouquinho gordinho, um pouquinho inchado, hein? Nossa, Neymar, você não é o craque? Por que você não resolveu o jogo no Morumbi? Não é você que chega com samba, chega com negócio de som. Ah, Neymar, menos, né? Que jogadorzinho que você virou, hein? Neymar. O Piton distribuiu pro lateral Pedro Henrique. E cadê o Nuno? Vem cá, Nuno, vamos fazer. Vamos voltar. Vamos repetir. Neymar viu o Coutinho jogando. O que o Coutinho jogou hoje, pega a bola, toca pra lá, toca pra cá, participa do jogo, chega no ataque, distribui. Ah, tá difícil, vou lá no meio campo, pega essa bola e distribui o jogo pro Piton, distribui pro lateral Pedro Henrique. Muita bola. E cadê o Nuno? Vem cá, Nuno, vamos fazer um 2 aqui. Foi uma aula de futebol do Felipe Coutinho. De inteligência, de simplicidade, de entendimento na sua importância dentro do mecanismo do jogo. Porque praticamente todos os lances saíam dos pés dele e ele procurava o jogo para fazer o jogo do Vasco. E o time do Santos, como eu falei, já há um bom tempo nós vínhamos falando isso. Né? Bons jogadores, tecnicamente, vai chegar um determinado momento que você precisa correr também. Quem foi no Morumbi para assistir o Neymar, viu o Coutinho jogando. E foram embora, tá? Foram embora. Fala, Brazão. Na história do Santos, a gente tem que ter vergonha na cara, tem que trabalhar, tem que escutar o que tem que escutar e voltar a somar pontos no próximo jogo. Infelizmente é uma mancha que fica para o clube, que fica para as nossas carreiras também, porque a gente é o maior culpado disso. Exato, é uma marca da... Calma, Brazão, calma. Tem mais choro aí, tem mais choro. Internet, fala, Neymar. Chora, ó. Não é chora, Neymar, não, é fala, Neymar. Decepcionado total com o nosso jogo.
torcida está no direito em fazer todo tipo de protesto, obviamente sem ir às vias, né, de fato, mas xingar, ofender, hoje está no direito. Hoje é um sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Por isso, Vergonha. Isso aqui é a realidade. Choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma merda. Isso aqui é a realidade. Meu irmão. Vamos continuar, que é o Coutinho. O Coutinho vai fazer a parte solidária aqui, né? Porque, afinal de contas, nós somos... Não tô nem aí pro choro do Neymar. Mas fala, Couto. Coutinho é melhor do que eu como ser humano. Chateado, mas faz parte, né? Quando a gente não ganha um jogo, fica um sentimento de chateação, de frustração. E eu imagino que é o que ele sentiu ali no jogo hoje. Mas o campeonato é longo. É isso que eu tenho para falar. Viu o Neymar abalado como foi? Como é para você que tem essa amizade com ele? A gente vê ele saindo chorando. Quanto que ele sentiu essa derrota? Eu falei pouco com ele ali, eu vi que ele estava chateado, mas faz parte, né? Quando a gente não ganha um jogo, fica um sentimento de chateação, de frustração. E eu imagino que é o que ele sentiu ali no jogo hoje. Mas o campeonato é longo. O campeonato é longo, vai ter tempo pra chorar pra caramba ainda. Aí o Diniz... O Neymar, eu tenho uma relação que a gente conviveu poucos momentos presencialmente, quase todos na seleção. Mas eu tenho um gostar muito verdadeiro em relação ao Neymar. Eu gosto dele, eu acho que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. E eu não gosto só do Neymar, não, eu gosto de Santos. Eu gosto de Santos pra caramba também, irmão. É um talento exuberante, às vezes eu falo que é uma aberração, o tanto de talento que ele tem. E sempre achei que uma das minhas missões, quando eu estive na seleção, de ajudar o Neymar. A ele você ajudou. Não só reconhecer o talento, de enterrar. de alguma forma dar estabilidade para que ele consiga assim colocar o talento dele sempre para fora. Eu tenho de fato um carinho bem genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem não só no futebol, mas como na sua vida pessoal. Eu também vou torcer a beça pro Neymar. E detalhe, tá? As duas vezes que a gente esteve lá no Morumbi, primeiro a gente mandou o Zubeldinho embora. E agora a gente mandou o técnico do Santos, meu irmão. Olha, eu vou falar uma coisa. Quem é o próximo, hein? Será que tem mais alguém aí? Ô, Palmeiras, quer jogar lá? No Morumbi? Hein? Tomara que tenha um showzinho. Tomara que tenha um showzinho do Palmeiras, meu irmão. Um showzinho do Palmeiras lá no Allianz Parque. A gente pega o Palmeiras no Morumbi. Vamos seguir. Cara, esse gol aqui foi uma pintura. Por outro ângulo, o gol do Olé. E o tapa do David também pro Coutinho. Que tranquilo, meu Deus do céu. Uma Vamos massa seguir. muito grande. Agora ele vai falar do cedo do Vasco, ó. Grande. E é uma torcida que faz muito bem pro futebol também. É uma torcida diferente. É uma torcida que apoia de maneira diferente, que se coloca de maneira diferente, que canta de maneira diferente. E no momento ruim e no momento bom. Então, quando eu tenho um momento como esse, que acho, muito provavelmente, é uma das maiores vitórias da história do Vasco. Um placar desse aqui no Morumbi. Então, acho que hoje é um dia para o vascaíno celebrar. Verdade. Mas muito. O vascaíno está tão machucado ao longo desses últimos anos. E pra mim é a maior vitória do Pedrinho como presidente do Vasco, tá? Não me lembro de outro desse tamanho, não. E aí o Diniz, como sempre. Obrigado, Diniz. Aos vascaínos, ó, Vitória Vascão. Vitória Vascão! Mas tem mais do Diniz aqui. Vai falar sobre o presidente do Santos. Né? Acho que primeiro eu vou colocar aqui a fala do presidente do Santos que gerou tudo isso, tá? Porque um período desse atrás... Isso aqui eu vou deixar por último. Não, eu vou trazer você pra cá, Diniz. Fica aqui. Primeiro aqui, ó. Vai falar do Verrete. Porque, galera,
Agora ficou essa questão. O Verratti, ele é para voltar como titular, porque ficou claro que sem o Verratti o Vasco teve várias alternativas, e o Vasco com o Verratti é um time que cruza muito, são 45 cruzamentos. Nesse jogo, se não tiver equivocado, o Vasco não chegou nem a 10 cruzamentos. E aí você vê, né, o abismo da atuação desse Vasco pro Vasco quando o Verratti joga, que é um time que centra muitas bolas na área e acaba sendo uma presa fácil dos zagueiros. O Verratti, o Vasco não consegue evoluir no setor ofensivo, e mesmo assim cria muitas oportunidades. Ontem, sem o Verratti, as oportunidades foram criadas e foram convertidas. E detalhe, o Vasco perdeu muita chance também no primeiro tempo, mas no segundo tempo passeou. E vamos ouvir aqui o Diniz, né, falar sobre jogar sem um homem de referência. Bom, se desmutar fica melhor, Léo. Sem um atacante de referência, joguei em outras oportunidades. Eu sempre soube que a gente poderia jogar agora sem um atacante de referência, joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência, a gente até treinou, ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino, e no treino já ficou boa essa formação, com o David mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9, e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo. E a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time jogou muito bem. Ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos. A gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente nos jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos. Detalhe, né? Teve um gol impedido do Santos no meio dessa brincadeira toda. E vamos aqui, né? Primeiro pro presidente do Santos no primeiro turno. Você lembra disso aqui? Primeiro turno, primeiro jogo do campeonato. Vasco vira o jogo para cima do Santos, 2-1, primeiro turno, e nós nos deparamos com isso daqui, ó. Um jogo. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. Mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode. Cara, não sei aonde estava o presidente do Santos. Isso aí foi o primeiro jogo do campeonato, tá? Rodada 1, galera. Agora é o retorno. Ontem foi o primeiro jogo do retorno mesmo, o Vasco tendo 2 jogos a menos. Eu não sei onde ele estava com a cabeça. E o Diniz respondeu, né? O presidente do Santos, que ele foi perguntado sobre isso. Aí, ó. O recado do torcedor vascaíno pro presidente do Santos que tirar como... Não vou falar assim do recado. Eu acho que o Vasco, ele é um gigante, e o Vasco ele vai ser forte sempre e precisa ser respeitado tanto em São Januário, como no Morumbi, como no Wembley. Onde o Vasco jogar, o Vasco vai usar o nome de gigante, que ele é um dos gigantes que tem no futebol mundial. Mandou um recado a si mesmo. Não mandou, não? Acho que mandou, né? E olha só, chapa tá quente lá, hein, galera? O passado também. Mas porque o passado também é importante. O passado também é importante. O passado é relevante. Já foi o caramba. Não é assim. Não justifica, Rally. Não justifica. Já foi. Não justifica. Não justifica. Mas eu tenho que não foi o Rueda que contratou o Kleber Xavier, por exemplo. Não foi o Rueda que tá mantendo o Kleber Xavier no cargo. Não justifica. Não, assim, respeito muito, Rally. Sabe que eu gosto muito de você. Mas nesse momento não justifica. Não é oportunismo. Deixa os caras. Faz 2 anos que ele não tá no clube. Faz 2 anos que o Rueda não está no clube. Hoje o erro é da atual gestão do Santos. Totalmente dos senhores. Discordo totalmente do senhor Marcelo. Não caiu de paraquedas e assumiu o Santos. Mas ele sabia, ele estava Ele sabia. Então pronto. Ele tá trabalhando para tirar a do outro. Ele tá trabalhando para tirar. E não tá conseguindo. Buraco, Ricardo. E não tá conseguindo. Tu acha que é fácil tirar do buraco? Não sei, mas não dá para toda vez que tiver isso. Não dá para toda vez que tiver sucesso lembrar do Rueda. O Rueda já tá marcado na história do Santos. Já foi. Tem que lembrar sim. Tem que lembrar sim. Não tem que lembrar toda hora, não. Deu insucesso, tem que lembrar do Rueda? Tem que lembrar sim. Não tem que lembrar do Rueda. Tá fora, Ricardinho. Rapaz,
Gostosinho um crime, olha só, ó. Rapidinho aqui, ó. Um react aqui, ó. Junto com vocês. Nils Colina. Vamos lá pra galera do Nils Colina. Rapaz, isso aqui já rendeu 22 mil likes e quase 1 milhão de visualização. Finalmente o Neymar conseguiu o Hexa. Eita, meu Deus. Ui. Né? Olha aí, ó. Olha aí. Isso aqui são os memes. Não, mas tem um outro aqui, tem um outro. Pera aí, tem um outro. Eu não sei se mudou ou se tirou do ar. Pera aí, deixa eu ver se tirou do ar. Deixa eu ver se tirou do ar. Aqui, esse aqui. Esse aqui também é maravilhoso. Deixa eu dar um likezinho aqui. Aí. Vamos lá, dar uma moral, a galera do News, né? Aí, ó. Tem que ser muito mau caráter para rir do Neymar nessa situação. É isso aí. Tem mais. Rapaz, olha que rendeu isso aí, hein? Tudo quanto é lugar que você vai é a mesma coisa, ó. Ou seja, né? Torcedor do Vasco. Lá. Essa do Gomora foi muito boa. Vai dar direito autorais essa bagaça. Então quer dizer, né? Torcedor do Vasco tá rindo à toa. O Vasco sai da zona de rebaixamento. Depois desse resultado, vai a 19 pontos, tendo 2 jogos a menos. Lembrando que na quarta-feira o Vasco enfrenta o Juventude por um desses jogos a menos e pode chegar aqui já a 22 pontos, tá? E ultrapassar o Corinthians. E aí vai enfrentar o Corinthians, caso vencer o Juventude, lá em Caxias, vai enfrentar o Corinthians em um jogo de 6 pontos. Porque o Vasco pode chegar no domingo contra o Corinthians já com 22 pontos, se bater o Juventude. Outro detalhe, mesmo se não bater, se, enfim, empate ou venha perder lá em Caxias do Sul, mesmo assim é um jogo de 6 pontos que o Vasco pode ultrapassar o Corinthians de qualquer forma, batendo o Corinthians dentro de São Januário. E aí, né, rapaz, quase que o time do Grêmio tropeçou, conseguiu uma virada incrível em cima do Galo, na casa do Galo. Esse aqui foram os resultados do domingo, tá? O Palmeiras venceu o Botafogo em casa. E detalhe, né, galera? Olha só. Foi a rodada dos visitantes. Não sei como é que ficou no sábado. No sábado acho que ficou tudo normal. Mas foi um domingo de visitantes, tá? Porque todos os visitantes venceram. Não. Aqui já no sábado foi algo mais dentro de uma normalidade. O Fluminense venceu o Fortaleza. O Ceará venceu o Red Bull. O Sport empatou com o São Paulo, o Vitória empatou com o Juventude e o Bahia já estava dando sinais, que esse jogo aqui acho que foi às 9h30 da noite, já estava dando sinais do que seria o domingo. E o domingo realmente foi um domingo de visitante. Vou até postar isso aqui, ó. Um domingo de visitante. Aí, ó. Um domingo de visitantes. Com o Vascão fazendo É isso. Vou até repostar. E agora eu vou estar metendo o meu pezinho. E eu queria saber o que foi. Eu vou vir aqui fazer o quê? Na gravação do vídeo. Tá feliz? Tá feliz com o quê, Bruno? Ah, o quê? É o quê? É quanto que foi? Você consegue saber contar de 1 até 6?
Não, conta aí. 1, 2, vai. Ai, seu Romano, Ricardinho lá da TNT, tá todo mundo nervosinho. Calma, Harley, calma aqui. Olha a ponte de safena. Rapaz, olha, o Santos é mais freguês do Vasco do que o time do Fluminense. E do Botafogo também, tá maluco, meu irmão. Só tá tomando na cabeça, olha. Hoje na Vila vai ser difícil. Fui.